quando eu estava na pandemia, teve muito congresso online, porque a gente não podia sair, né? Então eu aproveitei, que eram todos pagos antigamente, longe, eu não podia ir. Verdade. Aí eu aproveitei e falei, agora eu vou fazer todos, né? E aí teve se eu não me engano, foi da Associação Brasileira de Plásticos, não tenho certeza, depois eu olho lá, né? Posso colocar nos comentários ali. Mas enfim, eles estavam explicando bastante sobre os plásticos biodegradáveis, como estava esse cenário, né? E eu assisti completo porque eu achei muito interessante, porque veio daquela história da foto da tartaruga com o canudinho. Sim. Né? A questão do plástico é bem polêmica, né? É, bem polêmica. Então... Aí começou a apresentação com isso. Falou assim, ó, essa foto é famosa no mundo e começou toda uma movimentação para trocar os canudos plásticos por papel ou biodegradáveis, né? Na época não estava nem tão forte o papel como está agora, era mais biodegradável. Ele falou assim, só que, e se a gente analisar a fundo, será que realmente essa troca está sendo benéfica, né? Trazendo algo positivo para os oceanos, para a população em geral? Então, eles colocaram vários gráficos, né, de estudos sérios feitos durante muito tempo, que mostram, né, por exemplo, você, para deixar o plástico biodegradável, você coloca certos aditivos, né? E ele fez uma enquete bem legal para a população. Falou assim, então, eu cheguei no restaurante, eu coloquei um canudo bio para você e um canudo normal, né? Onde você tem que descartar o canudo bio? Entendeu? Aí todo mundo ficou assim, né? No mesmo lugar? Aí falou assim, coloco no lixo do plástico. Aí o palestrante falou assim, não, você tem que descartar ele no lixo comum. Porque esses aditivos, eles só funcionam com luz solar, com umidade, né? Se você colocar ele junto com um plástico comum, na hora da reciclagem, o aditivo vai prejudicar a reciclagem do plástico comum. Olha aí. Entendeu? Então, assim, isso numa quantidade, ele falou, eu fiz você pensar você num restaurante. Mas isso num shopping, você já olhou dentro da lixeira do shopping? Tá todo plástico bio misturado com plástico normal, com plástico sujo, né? Então ele falou assim, quanto que eu vou gastar mais de água e tudo para pegar esse aditivo que prejudicou a reciclagem do plástico, separar? Aí ele fez um gráfico que mostrou que em determinado lugar que eles estudaram era muito mais prejudicial para a natureza utilizar o plástico bio do que o plástico normal. Simplesmente porque não é descartado direito. Não é descartado de forma correta. É claro que ninguém está falando que você quer que use um plástico normal, jogue no oceano, e com certeza ele prejudica. Não é isso que os cientistas querem dizer, e que é difícil a população entender. Porque esses influencers, eles às vezes distorcem as coisas. Sim, é limitado no conhecimento, mas tem um Isso. poder de alcance Isso. grande. Então é uma pessoa que não tem o conhecimento e está falando para muita gente, está disseminando mesmo uma informação errada, né? Errada. Então, ele colocou um ponto principal que é assim, se fala muito em fazer... Aí ele perguntou também, e o canudo de papel, onde tem que descartar? As pessoas ficam confusas. Porque ninguém ensinou para elas assim, olha, não é só você trocar 6 por meia dúzia, né? Você tem que aprender primeiro onde que tem que descartar isso. Porque se você não descartar da forma correta, não está ajudando em nada. Perdeu a propriedade do que você Ela criou, falou assim, né? e esse plástico bio vai parar no oceano também. Se ele for para um lugar, ele não vai conseguir se biodegradar da maneira correta. Também pode prejudicar os animais no oceano e tudo mais. Né? Então, eu achei bem interessante essa parte. Nossa, adorei seu exemplo, de verdade. Foi um exemplo muito rico. Até porque a gente para pensar nisso, uma vez numa discussão também, quando vinha aquele negócio, vou entregar sacolinha de supermercado? Não vou? Será que os mercados começaram a tirar sacolinha? Eu achava aquilo tão ruim, porque a sacolinha já é um método de reciclagem natural. O que eu ia ter que fazer? Comprar sanito, que tem muito mais aditivo ali, eles são plásticos assim mais brutos, né? Diferente da sacolinha que é feita de amido, né? Coisa do tipo. Só que uma coisa que eu não tinha essa noção do que você falou, mas o que eu imaginava já na época o problema da sacolinha tá lá no oceano e um peixe engolindo, achando que é uma medusa e é um saquinho do mercado da esquina, não é porque a sacolinha ela é má e ela foi parar no mar.
é porque ninguém pensa em como reutilizar o plástico. Ou descartar até, Descartar né? da forma correta, ou realmente, sabe, transformar aquilo em outra coisa. Porque os elementos que deram origem ao plástico, eles podem ser recuperados de alguma forma. E hoje, por exemplo, no Brasil é ínfima a quantidade de reciclagem que existe. Ah, mas tem coleta seletiva, não sei o quê. Fora a latinha de alumínio, né? O indivíduo na sua residência até bota ali, no meu prédio tem lá, ó, reciclável. Você coloca, aí chega a coleta da cidade, aqui em São José eu não sei dizer, mas em muitos lugares a coleta não é seletiva, né? E depois o pessoal só se interessa do lixo nobre, como você falou, latinha, cobre... porque daí, na verdade, esses outros que têm um índice alto de reciclagem é porque virou uma economia de subsistência, né? De pessoas que pegam no lixo para viver daquilo ali. Alumínio, né? O alumínio, o tá. cobre, essas coisas. Então, assim, não é que recicla porque tem uma conscientização. Exato. Não, existem pessoas que vivem disso, né? Então, é um outro caminho, né? Que tem um resultado, mas é um resultado meio que... E aí que eu acho que entra o Estado como um todo, né, em qualquer lugar no mundo, não é ficar discutindo, olha, não vão botar canudinho no nariz da tartaruga, né? Até porque eu fico imaginando como aquilo aconteceu, né? Se aquilo até não foi plantada aquela ideia, né? Mas o grande problema não está nisso. Existe no Pacífico a ilha de plástico, né? Que era imensa. O pessoal já nem sabe mais o tamanho que tem aquele negócio, né? Assim, é o descarte mal feito, é a reciclagem que é negligenciada, né? E uma série de coisas. O plástico, ele revolucionou. Eu lembro que o pessoal fala, vamos usar canudinho de papel. Meu, nas festinhas de criança que eu ia quando eu era moleque, era tudo de papel. O garfinho era feito de madeirinha, né? O canudinho era de papel, o copinho, o plástico, até aquele chapéu feio que a gente põe na cabeça era de papel. Não falar mal dos anos... Né? Era tudo papel. E o papel tem um problema também, é a celulose. Se você não fizer isso do jeito certo, né? Ou seja, tudo está interligado. Tudo tem um impacto. A gente tem que tentar o melhor caminho, né? Mas que vai ter zero impacto Aí eu acho que a gente está até maduro para responder aquela pergunta que foi feita lá do Monsenhor, não sei das quantas. Monsieur Marchand. Depende sim do ser humano. Eu acho que ela depende nesse sentido. Ela não é a química, ela não é o plástico, ela não é o alumínio, ela não é a amônia. Né? Ela é a pessoa que está fazendo aquilo. São as instituições, são o governo, são a gente no dia a dia que acaba o meu problema, assim, aquela percepção, não, o problema acaba quando eu coloquei o lixo na lixeira ali, né? Por exemplo. Ou quando eu despejei 1 litro de óleo na pia, dali para frente o esgoto trata. Como se fosse algo assim. Falta um pouco essa consciência. A consciência não está em não usar. Eu acho medonho dizer não usar plástico, é impossível. Esse ponto que você falou é realmente... Porque eu assisti essa palestra, né? Foi fantástico. Porque o pessoal, quando você fala que estuda polímero, no caso meu é estrutural, né? Eu não faço, assim, filmes, né, plásticos ou tipo Tupperware, né? Mas o pessoal fica totalmente contra plástico. Porque você estuda plástico, porque isso está destruindo o planeta, e a gente tem que mudar tudo para não plástico. Não é bem assim. O plástico, ele é muito essencial, porque principalmente para coisas médicas que precisam de esterilização, não pode ter contato, né? Você precisa. O que hoje está se fazendo muito, né, é mudar realmente o plástico para que ele, né, não fique tanto tempo na natureza, né? Porque ele se degrade mais rápido. Exatamente. Só que também, se a gente descarta ele no local errado, não adianta nada. Então, as pessoas, assim, elas querem radicalizar muito em um ponto, mas elas não param para pensar ou conversar com alguém da área e falar, será que realmente isso vai funcionar? Né? Desse o exemplo jeito. que você deu, para mim, é riquíssimo. Hoje, na área de impressão 3D, tem o PLA, por exemplo, que é a base de amido de milho. É um plástico que ele não vai durar muito tempo na natureza. Vai usar para aquilo que você quer, depois ele vai sumir e pronto, acabou.